seria talvez a altura de abordarmos de uma forma sucinta os dois pontos em falta. Ou seja, a CIM Douro, a que preside há um ano, e que está há um ano do terminar o seu primeiro mandato, qual a experiência que aí vivenciou e até de que forma houve uma relação estabelecida entre cada concelho e a comunidade propriamente dita? Eu acho que a experiência é uma experiência muito interessante, tem sido uma experiência de grande dedicação. Acho que se conseguiu, pelo menos, criar uma estratégia do todo, não é? Conseguiu-se, eu quando digo conseguiu-se, não é o Presidente da CIM, obviamente, trabalhamos mais vezes, juntamos-nos mais vezes com os meus vice-presidentes, nomeadamente o meu colega, o Domingos Carbas de Sabrosa, e o meu outro colega também, o Nuno Gonçalves de Torre de Moncorvo, mas conseguiu-se criar na CIM a lógica do todo. E acho que essa lógica do todo tem dado frutos. Felizmente, hoje na CIM, se falar com qualquer um dos meus colegas, há uma estratégia e nós sabemos qual é a estratégia. O que muitas das vezes dá jeito ao Governo falar individualmente com os autarcas, porque cada um às vezes pode dizer o que lhe vai na alma e a confusão dá jeito ao Governo. Elas nem se entendem. E o que nós criamos na CIM foi uma lógica de unidade. Nós sabemos quais são os projetos que queremos, definimos-los, temos tipo um documento que é a nossa Bíblia e não saímos deste registro. E eu acho então, que juntos, ganharam força. Sim, ganhamos força. Isto quer me dizer que, tendo selecionado os tais projetos, neste momento estão a ter retorno. Ainda não. É aqui que entra o problema. Se nós pensarmos, já falávamos sobre isto, a linha do Douro é um projeto que é mais que estrutural para toda a região norte, mas que para esta região do Douro e todas estas sub-regiões até à Foz do Douro seria estrategicamente fundamental que isso acontecesse. Repare, e não conseguimos sequer que haja uma conversa sobre o tema. Houve uma Cimeira Ibérica na Guarda, que foi um teatro, eu já escrevi sobre isso, foi um teatro em que se juntam dois primeiros-ministros para fazer um teatro em que 95% do tempo em que o primeiro-ministro português esteve a falar sobre o Orçamento de Estado. Nós não fazemos uma Cimeira Ibérica para falar do Orçamento de Estado, falamos para falar daquilo que é, em termos ibéricos, nesta região fronteiriça, o que é que interessa aos dois países. E não há uma palavra sobre a linha do Douro. Não há uma palavra sobre o IC26. Mas porquê? Não consigo entender, não querem ouvir. É surreal. E depois acham que se podem comprar as regiões com meia dúzia de patacos. E estes patacos que vêm para a região, que deveriam ser da gestão autónoma da região, ainda é o Governo que determina nos avisos como é que isso tem que ser feito. Mas eu acho que aqui Portugal tem que dar esse salto. Então tem que fazer aqui uma apologia da descentralização. Tem que dar esse salto, obviamente que sim. Se houvesse descentralização... Eu sou a favor da descentralização, mas não devemos confundir descentralização com regionalização. Acho que deve haver descentralização nos municípios, os municípios devem ter mais poder de decisão em algumas matérias, mas era importante que a regionalização acontecesse, porque as regiões são distintas e dentro das próprias regiões há disparidades enormes e era importante que as regiões se conseguissem convergir dentro da própria região. Mas, obviamente, que se houvesse regionalização, o dito poder, não é, que Lisboa tem, podia desaparecer. E há pessoas que estão mais preocupadas com o poder do que com a evolução do país. Porque um país evoluído aumenta o poder. Um país um pouco mais atrasado diminui o poder. Veja-se o poder que tem Portugal na Europa, por exemplo. Se fôssemos um país com dimensão e tivéssemos dinâmica e fôssemos fortes, como gostaríamos todos que fôssemos, não estaríamos simplesmente assim que estamos. E o poder mede-se não por ter meia dúzia de patacos para gerir e dizer eu a que os vou gastar, o poder não se mede por isso. Tenho pena que quem está lá por baixo pense desta forma. Se pensasse de outra forma, o poder aumentava se as regiões fossem mais fortes. Muito bem.
para encerrarmos aqui a nossa conversa, eu iria agora à sua outra faceta de vice-presidente da Distrital do PSD. E até, ao que julgo saber, com um papel preponderante em termos de coordenação autárquica, e as autárquicas estão à porta, estão 7 meses ou 8 meses. De que forma também a pandemia veio condicionar a escolha autárquica dos candidatos, a seleção, a escolha dos melhores, como é que isto está a fazer? E há outra coisa que depois também queria que aí me abordasse, ou seja, a agregação, desagregação das freguesias. Creio que foi em 2013, com Pedro Passos Coelho, houve a agregação das freguesias e neste momento há uma contracorrente para a desagregação. De que forma isso se vai refletir no terreno e que consequências vai ter? Bem, sabemos todos que obviamente é difícil fazer política porque a política é feita em contacto com as pessoas, certo? E numa altura em que estamos desde março até hoje em constantes confinamentos, em constantes dificuldades de contacto com as pessoas, é difícil fazer política, é difícil fazer aparecer protagonistas, é difícil colocar protagonistas a crescer politicamente na rua. Mas é verdade que a política autárquica é uma política bonita, é a política da concretização, é a política da proximidade, é a política da resolução imediata do problema. É um facto. Tocou num aspecto que é fundamental. Obviamente que os partidos políticos, nomeadamente o PSD, a qual tenho também o prazer de poder colaborar, está a fazer o seu trabalho. O partido está a fazer o seu trabalho. Está a encontrar no distrito, em cada um dos seus territórios, aquilo que entendem que são as melhores pessoas para poder levar em diante aquilo que nós chamamos de... O que são as melhores pessoas? São aquelas pessoas que têm o perfil indicado para desenvolver um trabalho... Qual é o perfil? Sabe, o perfil em primeiro lugar é disponibilidade. Segundo lugar é ter provas dadas de trabalho em prol da sociedade e a sua dinâmica própria nisso. A capacidade de negociação, a sua afirmação territorial, acima de tudo a sua honestidade. E eu acho que não é difícil encontrar pessoas assim. Poderá ser difícil aceitarem. Como sabe, a política está numa circunstância muito difícil. Criou-se uma ideia de que ser político, uma conotação errada, e esta ideia... Mas embora que muitos políticos tenham contribuído assazmente para isso. Pese embora todos os políticos têm uma profissão. São professores, são advogados, são médicos, ou seja, a sua formação é que pode ditar se a pessoa é ou não é uma pessoa mais capaz ou se faz ou não faz asneiras. Por isso, não é o político tem uma profissão e a sua formação é que é ou boa ou má formação. E eu não posso aceitar que a classe política seja hoje conotada à circunstância em que está. Eu não vou dizer quanto é que ganham os políticos, mas ninguém hoje, no dia de hoje, uma pessoa de média idade, hoje querem-se jovens na política, quer-se vivacidade, um jovem na política que tenha a sua profissão, que tenha um vencimento razoavelmente interessante, não larga a sua vida até vir 2 anos para ser Presidente de Câmara para ganhar meia dúzia de patacos. E o problema é que esta ideia errada que se está a construir da política, em que nós temos medo de falar que a política e os autarcas é mal paga, muito mal paga, porque se criou a ideia de que são todos aquilo e aquilo outro, não é? E isso é errado, porque quanto mais nós tivermos este discurso, menos gente boa há de querer vir para a política. E se gente boa não vem para a política, mais degradamos a política. Eu acho que isto é um ciclo que é preciso ter coragem de falar nele. Porque eu pergunto... Haverá muita gente que teria ambições políticas e até podia vir fazer um bom trabalho, mas pensa, vou largar a minha vida profissional para estar se calhar 4 ou 8 ou apenas 12 anos, saio
numa altura em que ainda tenho mais 10 ou 15 anos pela frente e perdi 12 anos da minha vida profissional, perdi clientes. Será que compensa? É preciso ver na política isto que é. Eu acho que a dificuldade é cada vez maior em encontrar pessoas disponíveis. Quando, por exemplo, há uma perseguição enorme à classe política por tudo e mais alguma coisa. Hoje, qualquer notícia, seja ela inventada num sítio qualquer, destrói. E as pessoas não estão predispostas a isso. E nós, acho que, para quem, como eu e como o presidente do meu partido de Viseu, todos os dias fazem um esforço para encontrar o melhor para o nosso território, é sem dúvida interessante haver pessoas que, apesar de saberem destas dificuldades, estão disponíveis. E nós temos que agradecer essa oportunidade. Não estou a falar apenas do PSD, estou a falar de todos os partidos políticos. Hoje, felizmente, nos meios autárquicos, ter gente que se disponibiliza para exercer este direito, exercer este trabalho pelo território. Nós que andamos na vida política temos que agradecer imenso essa disponibilidade, porque tentamos encontrar os melhores para que os territórios fiquem bem servidos. Há esses constrangimentos. Diga-me uma coisa, neste momento e a poucos meses das autárquicas, já tem os conselhos, cabeças de lista para todos os conselhos? Ainda não, obviamente que não. Então isso não tem, quando é que vão anunciar? Quando é que o PSD vai anunciar? Tem timings? Os timings estão definidos pela Comissão Política Nacional. Obviamente que haverá uma altura certa para se apresentarem os candidatos. Quando é que... Ainda não tenho essa informação. Obviamente que o partido deve ter isso pensado. Haverão com certeza candidatos que já estarão, obviamente, fechados. Haverão outros candidatos ou outras pessoas que ainda está a ser feito essa dita avaliação, no sentido de percebermos, dentro das muitas oportunidades que felizmente temos, de gente boa que se predispõe a trabalhar pelo seu território, e temos a felicidade de poder ter essa escolha dentro dos territórios, escolha saudável e que está a ser feita, obviamente. Não obstante todas as dificuldades que atrás enunciou. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é que é o principal problema. E acho que tem que haver essa discussão, e um país que é do século XXI tem que fazer essa discussão. Se querem bons políticos e se querem gente dedicada, é preciso que os bons políticos tenham condições para poder aparecer. Muito bem. E para acabarmos, só este fenómeno de agregação, desagregação, freguesias, como é que isto se vai passar? Essa é daquelas coisas que acontecem que servem para entreter, porque estar a mexer outra vez nisso parece-me completamente errado. Ontem tive a informação de que nestas eleições não vai haver tempo nem possibilidade de fazer as próximas eleições já com a reversão das freguesias novamente, mas depois também as várias condições específicas para que as freguesias voltem a deixar de estar agregadas são de tal forma complexas que eu acho que no país inteiro, se calhar só meia dúzia delas é que voltariam à solução inicial. E eu pergunto, valerá a pena voltar a fazer esta discussão? Valerá a pena entreter o povo português com tantas dificuldades que temos? Valerá a pena entreter o povo com esta discussão novamente? Eu acho que não. Acho que nós perdemos tempo com coisas que não têm qualquer tipo de interesse. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. E até à próxima. Muito obrigado.